Ontem eu comentei sobre a nossa expectativa de encontrar com o Senhor Jesus e comentei com vocês que normalmente a gente fica analisando os sinais da vinda do Senhor, a gente fica querendo entender como Ele vem, talvez baixar um pouquinho, né? Tá, vou tentar aqui, tá? Se afastar, vocês me cobram aí. Então, a gente fica nessa expectativa de ler os textos, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, Tessalonicenses, Daniel. A gente fica assim, sempre procurando ver como é que vai ser a vinda dele, quando, como. E o que o Senhor falou para mim, e é uma coisa pessoal, mas vou repartir com vocês. Deus começou a falar comigo sobre qual é a expectativa do Senhor. O que Deus está esperando encontrar? Então, Deus me falou em 4 textos, e ontem à noite nós falamos do primeiro texto. E vocês se lembram do primeiro texto? Lucas 18. E o que é que diz lá? Ali está falando da necessidade de oração, sem desânimo, sem que desmaiemos, correto? E no final, é uma pergunta. E qual é a pergunta que ele faz? Porventura, quando o Filho do Homem voltar à terra, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? E ao término daquele que nós comentamos ontem, os irmãos responderam que sim, o Senhor vai encontrar fé. Comentei com os irmãos que existe uma fé natural e existe uma fé que vem de Deus, de acordo com Lucas, versículo 3, de acordo com Atos 3, 16, que existe uma fé que foi dada a nós por Deus. Existe a fé natural. A fé natural é aquela que é baseada em experiência. Acontece uma situação, a gente aprende que aquilo funciona e assim a gente vai. Só que a fé que a palavra fala, a fé a qual está na Escritura, é uma fé que não é baseada em experiência. É baseada numa palavra que Deus fala. Correto? Se você tomar, esse assunto é vastíssimo, e eu não vou ter todo o tempo aqui que eu precisaria para falar só sobre fé, mas quando você toma Hebreus capítulo 11, a gente sempre trabalha com o assunto fé em Hebreus capítulo 11. Só que Hebreus 11 trata, na realidade, de 3 temas. O primeiro tema é visão. Procura ver no texto ali as vezes que ocorre a palavra ver, visão, observar, muitas vezes. Por exemplo, quando fala de Noé, diz que Noé, com certeza, sobre fatos que não se viam. Então, o verbo ver, o verbo observar é muito importante. Então, primeiro vem a visão gera fé e a fé gera obediência. Então, esses são os 3 temas do capítulo 11 de Hebreus. É muito forte nisso. Ou seja, não existe fé se não há uma palavra de Deus antes, que gera fé no nosso coração. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra, não é ouvir mas é pela. Então, quando você lê a Escritura, medita na Escritura, por aí vem a fé para nós, correto? Então, essa é a fé que vem de Deus. Judas 3, o que diz? Exorto vocês a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E eu comentei que assim como a santidade, a justificação, a pureza, a perfeição, são coisas imputadas a nós. Deus coloca isso em nós. A santidade não tem raiz na gente. A santidade vem do Senhor. Todo o crédito é dele. Correto? Agora, a partir da santidade que Deus me dá, é que eu desenvolvo a santificação. Então, Deus coloca em nós a santidade, e eu trabalho nisso, e trabalho para que a santidade ocupe todas as áreas da minha vida. Se Deus permitir, mais tarde eu vou voltar a falar sobre santificação.
Mas estou só comentando que assim como esses outros atributos, essas outras características, a fé também é dada por Deus a nós. Como Pedro e João falam para o povo que pensava que eles haviam curado aquele rapaz. Ele diz, não, o que aconteceu é que a fé que vem por Jesus Cristo é que deu saúde a esse homem. Correto? Então, no primeiro momento, a gente falou disso, não é? Quando o Filho do Homem vier, achará porventura fé na terra? E aí a gente diz que sim, ele vai achar. No que diz respeito a mim, o Senhor vai encontrar fé. Porque eu vou cuidar da fé que Ele entregou a mim. Eu não vou deixar ela enfraquecer, não vou deixar ela adoecer. Eu vou me empenhar por fé para que a fé seja fortalecida. Também comentei, assim, de passagem, que existe hoje um ensino que é que tenhamos fé na fé. Mas isso não existe. Isso não existe. Tem uma outra coisa também, que a gente confunde fé com forte desejo. Deixa eu explicar. Você vai no hospital, está lá uma pessoa querida, sofrendo muito, e você chega para ela assim, não, eu tenho fé que você vai levantar. Querido, se Deus não falou, não é fé. Se Deus não falou, não é fé. Pode por acaso o leão rugir sem ter apanhado presa? Pode por acaso o profeta falar sem que Deus tenha falado? Então a fé precisa de uma ação de Deus, gerando fé na gente. E o que é que ela fornece logo depois? Obediência. Por isso que Tiago trabalha, que fé sem obras é um corpo sem espírito. É um corpo sem espírito, é uma expressão de Tiago. Correto? Mostra a tua fé, que eu te mostro as minhas obras. Então, a fé exige obediência, ela produz obediência. Mas isso aqui é um outro capítulo. O segundo texto, aliás, tem um texto que eu queria ler com vocês, que é Romanos 1,17. Vocês se lembram? 1,16 fala que eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder, do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação tanto do judeu como do grego. E aí ele fala, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Amém? Então é uma caminhada, é uma construção. A fé vai sendo construída em nós, mas é Deus que vai construindo. E li ontem também, 2 Coríntios 4,13, que diz que tendo, porém, o mesmo espírito de fé. O mesmo espírito de quem? O mesmo espírito de fé que havia no Senhor Jesus Cristo. E nós temos esse mesmo espírito de fé. Amém, amados? Os irmãos creem nisso? Não. A gente precisa crer, por causa da nossa sobrevivência. E por fim, comentei com os irmãos, Hebreus 11,6, que diz que sem fé, impossível. Quando a palavra diz que é impossível, amados, de fato é. Não há o que fazer. Ela disse isso. Não dá para a gente agradar a Deus sem fé. Pois bem, o segundo texto que eu citei com vocês é Lucas 12:42. Vocês se lembram, né? O que é que diz aí Lucas 12:42? Eu tenho mais uma Bíblia aqui, viu? Posso alugar. Lá em Jundiaí, lá em Jundiaí a gente falava, não vou falar isso aqui, tá? Mas lá em Jundiaí a gente falava assim, se você não trouxe Bíblia, senta perto de um crente. Mas eu não vou falar aqui, tá? A gente fala lá, que aqui eu não tenho tanta liberdade de falar um negócio desse, né? Faz favor, Davi. Muito bem, nós estamos falando da expectativa do Senhor. Às vezes a gente fica tão preocupado nos sinais da vinda, que a gente se esquece da responsabilidade nossa. E de que é que ele está falando aqui? Ele está falando de mordomo fiel,
e prudente. E eu quero lembrar vocês que a gente confunde a palavra fidelidade com lealdade, mas são duas coisas distintas. A palavra fidelidade significa o quê? Aquele que é cheio de fé. Aquele que é cheio de fé. Lealdade já fala de comprometimento, de afeto, mas fidelidade é uma característica de fé, aquele que tem fé. Então ele pergunta: quem é o mordomo fiel e prudente? Como nós falamos que o Senhor vai encontrar a fé, será que também nós podemos dizer: Senhor, eu sou esse mordomo? Mas antes disso, a gente tem que entender e crer que nós aqui temos absolutamente nada. A terra, a sua plenitude, tudo que nela há, pertence ao Senhor. Tudo. As nossas vidas, a nossa respiração, tudo é do Senhor. Quando a gente se rendeu ao Senhor Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida, não é que nós entregamos para Ele, a gente reconheceu que era dele, porque antes da gente entregar, já era, já pertencia a Ele. E nós precisamos urgentemente dessa consciência de mordomos. Se você é mordomo, você está tomando conta. Mordomo significa aquele que cuida de uma casa. E é o primeiro dos servos, maiordomo. É aquele que está no primeiro lugar, aquele que gerencia a casa, e a casa não é sua, os bens não são seus, os bens pertencem a alguém. Isso significa várias coisas. Uma delas é que nós vamos prestar contas. Nós vamos prestar contas. Pode ficar tranquilo que nós vamos comparecer perante Ele com tudo aquilo que Ele nos deu. E nós vamos render a Ele as contas de tudo que a gente fez com os bens que Ele colocou nas nossas mãos. Bens naturais, bens tangíveis, bens espirituais, bens intelectuais, bens intangíveis. Tudo isso pertence ao Senhor, e Ele quer que nós sejamos achados fiéis e prudentes. Se fidelidade é uma característica de quem tem fé, prudência é a característica daquele que pesa as consequências dos seus atos. Uma pessoa prudente é aquela que antes de fazer, ele pensa naquilo que pode suceder, o que vai suceder com sua ação. E o mordomo precisa ter isso. O mordomo precisa entender que os bens não são seus e que ele vai um dia prestar contas. A parábola dos talentos está aí, bem clara, para a gente saber. Eu só queria lembrar vocês, falando da parábola dos talentos, porque a gente pensa em talento, que o rapaz recebeu um talento só, a gente sempre pensa numa coisa pequena. Mas por qualquer estudo que você fizer na Escritura a respeito de pesos e medidas, você vai perceber que talento não é uma coisa pequena. Um talento de prata equivalia a mais ou menos 70 quilos de prata. Se fosse de ouro, era 35 quilos de ouro. Então não é pouca coisa que Deus coloca na nossa mão. A gente pensa assim que é uma coisinha pequena que, se a gente perder, a gente não precisa dar contas. A gente vai dar contas. A gente vai prestar contas ao Senhor. E Pedro diz, amados, que nós precisamos nos considerar, precisamos ser considerados como bons despenseiros de quê? Da multiforme graça de Deus. E graça aqui você pode relacionar com dom, você pode relacionar com talento. E é multiforme, não é uma coisa só. São talentos naturais, são talentos que falam de minhas habilidades, são talentos que falam das minhas capacidades e também talentos que falam das minhas propriedades. Resumindo, tudo aquilo que Deus coloca nas minhas mãos não é para mim, em absoluto. Efésios, capítulo 4, capítulo 5, ele trata da substituição da nossa vida. Ele está falando que antes nós éramos de uma forma, agora nós somos de outra, por isso nós precisamos substituir a forma de andar, a forma de pensar.
E aí chega no momento que ele diz, aquele que mentia, e a mentira prejudica, a mentira defrauda, a mentira ofende, e ele fala, aquele que mentia, não minta mais. Antes, tem gente que diz assim, bom, eu não falo a verdade, mas também não minto mais. É a mesma coisa daquela pessoa que chega para você no farol, lá numa esquina, e fala assim, olha, eu quero te pedir uma coisa, e você sabe, estou pedindo, porque é melhor pedido que eu roubar. Eu falei, não, problema seu, ué. Quer roubar? Vai roubar, ué. Não me envolve no seu dilema, não, ué. Não é, a pessoa tenta se impressionar a gente para dar um dinheiro, porque ela está com problema de consciência. Vai resolver o seu problema, e eu não sou quem vai resolver, né? E o texto diz, aquele que mentia faz o quê? Antes, o que diz? Fale a verdade a cada um com o fim de transmitir graça. Ou seja, uma transformação na minha vida deve produzir benefício para as pessoas ao meu redor. Eu fico assim, pensando como muitas vezes a gente muda de religião e as pessoas ao nosso redor não são afetadas. Ou seja, a mudança é puramente intelectual. Se você se lembrar da parábola do reino, dali de Lucas 15, que fala da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido, as 3 parábolas falam uma coisa só. Fala de alguém que perdeu alguma coisa de um conjunto, fala de pessoas que trabalharam para receber e, por fim, fala de vizinhos que se alegraram. As 3 parábolas sempre redundam em bênção para os que estão ao redor. Então, esse cristianismo de grandes talentos que nós recebemos, sem que o vizinho se alegre, meus amados, nós estamos com um problema sério. Estamos com um problema sério, porque tudo que nós temos é para o bem dos outros. A segunda coisa que Paulo fala em Efésios é que diz, aquele que furtava, não furte mais, vai para as esquinas pedir dinheiro, não, trabalhe, para quê, amados? Quem se lembra? Para poder repartir com o que não tem. Quer dizer, é totalmente diferente do espírito desse mundo, porque no espírito desse mundo a gente trabalha para trocar de carro, trabalha para fazer a viagem dos sonhos, trabalha para trocar de casa, mas o objetivo do trabalho não termina em mim, o objetivo do trabalho termina em bênção para as pessoas. Eclesiastes diz que eu vi um homem que trabalha de dia e de noite, e não para se perguntar, aliás diz, não tendo mãe, não tendo irmã nem filhos, não para se perguntar, para quem trabalho eu? A gente trata com para que eu trabalho, a Bíblia trata de para quem. Acho que tem uma diferença. Aí você vai encontrar no Novo Testamento aquele homem que teve uma super safra, derruba os armazéns que tinha, que não ia caber, constrói grandes armazéns, e depois que constrói e guarda, o que ele fala? Agora, minha alma, tens muitos bens em depósito, descansa, bebe e dorme. E o que é que Deus fala para ele? Louco. Ou seja, chamado louco é aquele que usa os seus talentos em benefício próprio. É isso que Deus está falando. Que não é um mordomo fiel e prudente, que cuida de pessoas com aquilo que tem. Os talentos, quaisquer talento que Deus colocou na minha vida, não é para mim. Eu tenho falado com os irmãos, vai comprar um carro? Compra um carro que caiba muita gente. Não compra esse chinesinho que não cabe os irmãos da igreja, não. Compra coisa melhor. Vai comprar um tapete para casa? Compra um tapete que você possa receber os irmãos como um menino com um peixe sujo de barro. Porque a sua casa, seu tapete, o sofá seu, não é para você. É para receber pessoas. Eu não vou pedir para vocês falarem amém não, porque eu estou entrando aqui num campo minado. Um campo sensível. A nossa casa, amados, não é para nós. Eu fico pensando, meu Deus do céu, como o crente gosta de conforto. Como o crente gosta de conforto.
Agora, queridos, se Deus se preocupasse com o nosso conforto, Ele teria deixado o filho dele nascer num estábulo e deitar nos primeiros dias num coxo? Deus não está preocupado com conforto, não, amados. Deus está preocupado que a gente seja um mordomo fiel para cuidar das pessoas. Amém? Quem é, pois, o mordomo fiel? Aqui um Senhor, ao voltar, encontrará alimentando aos seus conservos. Aqui o Senhor nos dá uma direção de quem Ele quer que a gente cuide. Você vai encontrar uma pergunta do Senhor para Caim. Lembra? O que é que o Senhor pergunta? Onde está teu irmão? Por um acaso, Deus não sabia? O que é que Ele quis perguntar para Adão? Na realidade, amados, eu ouso dizer que a pergunta de Deus é: qual é o estado do seu irmão? Como é que ele está? Qual é a situação dele? Mas esse século exige que a gente tenha muros altos no coração, que a gente tenha portões altos no coração, para não prestar atenção no nosso semelhante. Então, quando ele pergunta: onde é que está seu irmão? Ele não está fazendo uma pergunta em relação à geografia, está fazendo uma pergunta em relação ao bem-estar. E nós precisamos, amados, passar por uma profunda revolução na vida da igreja. Nós precisamos, porque Deus quer encontrar uma igreja cuidando de pessoas. Vocês concordam comigo, não? Deus quer encontrar. Eu gosto muito daquela música do Daniel, que fala que nós somos teus pés, nós somos tuas mãos e nós somos os teus olhos. A procura dos aflitos. A procura dos aflitos. Deus nos colocou aqui, amados, para o benefício dos aflitos. Nós não temos outra razão de viver aqui. Raciocina comigo. Se você tivesse filho morando num lugar perigoso, ruim, tóxico, e você pudesse salvá-lo e levar para a sua casa, você faria ou não? E por que é que Deus nos deixou aqui? Por que é que o Senhor nos deixou aqui, amados? Não é para alimentar os nossos conservos? Não é para cuidar de vidas? Mas nós vivemos num século egocêntrico, egoísta, narcisista, hedonista e outros istas por aí afora. Um século que tem nos ensinado a olhar para nós. Cuide de você mesmo. Se você não cuidar de você, ninguém cuida. E o pior é que na igreja eu escutei gente falar assim: eu já tenho muito problema, por isso que eu não posso cuidar de ninguém. Querido, o seu problema é esse. O seu problema não tem nada a ver com as coisas que estão acontecendo. O nosso problema, queridos, é o egoísmo. É isso que nos mata. É isso que mata a igreja. É isso que impede as pessoas de chegar à salvação. Nós somos aqueles que precisamos cuidar dos nossos conservos. Olhar para eles. Nós precisamos, amados, chegar no lugar e olhar com atenção as pessoas. Infelizmente, a expressão "como vai" não é mais uma pergunta, é uma saudação. Concorda ou não? Não é uma pergunta, é uma saudação. Oi, como vai? E vira as costas e vai embora. Um dia um irmão ouviu essa pergunta, falou: como é que vai? Falou: você tem tempo para me ouvir? Você pode parar para me escutar? Vocês concordam comigo, não, que como vai virou uma saudação? Não tem nada a ver com interesse? Nós precisamos aprender a olhar para as pessoas e olhar como o Senhor olha, e ver tristeza, ver aflição, ver aperto, ver agonia. Eu acho que é isso que o Daniel, ao escrever essa música, queria dizer. É isso que ele estava pensando quando nós cantássemos isso, lembrássemos de pessoas ao nosso redor que estão sofrendo. Nós precisamos aprender a chegar no vizinho e perguntar se ele tem algum motivo de oração.
Amém? Para aquela pessoa que está do nosso lado, fala assim: eu estou orando por você, viu? Porque eu estou preocupado com você. Claro que essa segunda frase, estou preocupado com você, ela vem depois de um tempo. Mas no primeiro momento, a gente tem que mostrar interesse. Eu tenho umas coisas curiosas assim nas minhas pesquisas. Existem algumas palavras que são próximas. Apático, simpático, empático. E que mais? Apático, antipático. É a quinta palavra. São ligadas. Que fala de sentimento, que também é usado para ligar a doença, o sofrimento a uma paixão. Correto? O apático é aquele que não sente nada em relação a ninguém. Não sente nada. O antipático é aquele que não se mistura e que é isolamento daquele que está sofrendo. Já o simpático é aquele que sente e que se condói. E o empático é aquele que se mistura. Empático é aquele que se mistura. Aí a pergunta que eu preciso me fazer é o seguinte: eu sou apático, eu sou antipático? Eu sou simpático ou eu sou empático? O homem lá da estrada, o chamado bom samaritano, que eu me recuso a chamar de bom, ele era normal. O samaritano, ele era simpático ou empático? Empático. E para ser empático, o que foi que ele fez? Ele não se fez ao largo. Quando a gente pensa que alguém se fez ao largo, a gente pensa aí no Marechal Rondon, que tem 2 pistas enormes, e que se a gente passar rápido, a gente não vê pessoa caída no acostamento. Mas o texto lá, amados, fala de uma estrada que era larga, talvez, no máximo, como uma carroça. 2 metros no máximo. Então, é impossível que alguém se fizesse ao largo e não perceber. Então, quando diz que se fez ao largo, era uma atitude de coração. Não tinha nada de físico nem geográfico. Mas o samaritano, ele resolve chegar perto. E se você lembrar do texto e a sequência, diz que ele viu, ele se aproximou, ele viu as feridas e foi cheio de compaixão. A gente está querendo que venha a compaixão para depois chegar perto. Mas com o samaritano não foi assim. Ele se aproximou. Porque somente próximo a gente consegue avaliar a dor das pessoas. De longe não dá, amados. Então você chega perto, você percebe as aflições, percebe as feridas, e aí nesse momento você se compadece dela. Quantas vezes na Escritura está escrito: e ele movido de íntima compaixão? Alguém pregando uma vez sugeriu que essa íntima compaixão era o mover do Espírito Santo. Eu acho que pode ser. Porque nenhum de nós é movido de íntima compaixão, senão pelo Espírito Santo. Porque a gente não é tão bom assim não. A gente não é tão bondoso. Ao contrário. Mas nós precisamos dar um passo em direção à pessoa que está sofrendo. Amados, a igreja, ela precisa voltar a ser igreja. Ela precisa ser um pessoal que não está preocupado com reunião, mas está preocupado com pessoas. Eu estava conversando com os pastores hoje à tarde, e falando assim das minhas aflições nessa área, que a gente deixou de se preocupar com pessoas e a gente preocupa com reunião, com liturgia, com o espetacular da reunião. Mas a igreja é mais do que isso. A igreja é um povo que se preocupa. Quando você lê Isaías e a pergunta do profeta, Zacarias, e a pergunta do profeta ao Messias, ele diz: que feridas são essas? Lembra não? E Jesus diz: são as feridas que eu sofri na casa dos meus amigos. De que ele está falando? Está falando de igreja. A igreja é um local de feridas, amados. A gente fere e é ferido, mas é um lugar onde a gente é curado. Eu já comentei com vocês um texto que, desculpa a pretensão, que eu acho que não deveria estar na Bíblia. Vê até onde eu chego com minha ousadia, meu atrevimento. Mas na realidade não é o texto, é a história. Jesus chega num lugar chamado Betesda.
Lembra não? O que é que significa Betesda? Casa de misericórdia. E Jesus chega para um homem que está há 48 anos ali na cama. E Jesus fazia a pergunta óbvia. Chega para um cego e pergunta o que ele queria. E chega para esse homem e pergunta, por que você está aqui? Deus do céu. Será que Jesus era o único que estava em Jerusalém e não conhecia os costumes? Lembra dessa pergunta lá no caminho de Emaús? E ele fala para Jesus. Ele diz que um anjo vinha, agitava as águas, e antes que ele conseguisse entrar, entrava outro. E qual era o motivo? Ele fala uma frase que mexe muito comigo. Ele diz, eu não tenho ninguém. Essa história para mim é de uma incoerência, é de uma incongruência, é um paradoxo. Porque como é que pode alguém na casa de misericórdia se sentir sozinho? Para mim essa história, amados, não deveria aparecer na Bíblia. Mas como Deus gosta de jogar diante de nós as nossas deficiências, então Ele deixou isso escrito. Você não concorda, amados, que na igreja não deveria ninguém se sentir sozinho? Agora, uma coisa que eu percebo é que quando eu falo desse assunto, quando eu toco nessa história, quase que invariavelmente as pessoas dizem assim, é verdade, eu tenho me sentido muito só. Mas não estou falando de você. Eu estou falando de pessoas que você deveria cuidar para que ela não se sentisse só. É disso que eu estou falando. Eu não estou falando de você como vítima, estou falando de você como agente de transformação. Eu não posso deixar ninguém só. Eu tenho que ir com os olhos que procuram aflitos, olhar para os irmãos e ver quem se sente só. Você sabe que uma pessoa pode se sentir só numa multidão. Você sabe. Mas compete a mim olhar para as pessoas. Você sabe quando uma pessoa está sofrendo. Você olha nos olhos dela, você percebe. Sim ou não? Não são os olhos a janela da alma? Quantas vezes eu chego na reunião, olho para uma pessoa e pergunto, como é que você está? E quantas vezes a pessoa desvia o olhar de mim? Eu falo, não, olha para mim, responde, como é que você está? Eu sei que ela não está bem. O jeito de andar, o jeito de sentar, o jeito de se portar. A gente percebe. E não estou falando nada de espiritualidade. Estou falando de percepção. Agora, a partir da percepção, você vai entender se é espiritual, se é natural, se é fome, o que é. Mas eu preciso cuidar do solitário. Uma das tremendas promessas da Escritura é que Ele faria com que o solitário habitasse em família. E onde é que está a família do solitário? Está aqui. Essa é a família do solitário. Então não posso permitir que qualquer pessoa na igreja se sinta sozinho. Quem é, pois, o servo, o mordomo, fiel e prudente? Aqui um senhor vai encontrar alimentando seus conservos. Deus vai me encontrar. Vai lhe encontrar também, não? Vai. Nós não somos daqueles que se fazem ao largo. Nós não somos. Então nós precisamos, amados, restaurar, ou pedir que Deus restaure, uma igreja que se preocupa, uma igreja que vai atrás. Esse texto me indica, esse texto me afirma, que não pode haver uma pessoa na igreja que não esteja cuidando de outra. Será que essa conclusão é correta? Vocês acham que eu posso concluir isso? Não. Não podemos permitir que haja na igreja qualquer pessoa que esteja descolada ou deslocada ou inativa. De jeito nenhum. Se você quiser colocar o nome de fazer discípulo, pode colocar. Mas não importa o nome que você vai dar. O importante é o resultado que a gente vai ter. É a transformação, é a alimentação, é o cuidado, é a saúde da pessoa para quem nós estamos olhando. Amém, amados? Eu tenho me preocupado muito com esse tempo. Eu percebo, sinto,
Eu não vou falar, tenho certeza, não por respeito a vocês, mas quase que eu vou falar. Que a igreja vai começar a ser perseguida de maneira muito clara, não muito depois desses dias. Não sei se vocês sabem que em Taubaté, um promotor proibiu que numa escola da cidade se fale o nome de Deus. Agora, eu tenho amigos juízes, e um deles em Florianópolis, eu conversava com ele sobre isso. E ele falava assim: Jamê, a pauta de família já não tem mais jeito. Não há mais o que fazer. Não há mais. Texto que a gente leu ontem, né? Quando os fundamentos são destruídos, que poderá fazer o justo? Pois é, amados, em termos de lei, já não dá para fazer mais nada. Mas nós podemos fazer fora da lei. Nós podemos, não tem problema não, tranquilo. Sol é bom para melhorar a vitamina D. O que nós vamos fazer? Nós precisamos, e aqui eu quero falar aos pastores, a minha luta é fazer com que os pastores se levantem para cuidar dos chefes de família. Eu não creio em avivamento que não passe pelos chefes de família. Eu não creio. O chamado de Deus em Joel é para que os pais e os sacerdotes chorem diante do altar. O que nós estamos fazendo para preparar os homens da igreja para serem pastores, profetas e sacerdotes? Que são as 3 mais importantes funções de um pai de família. O que nós estamos fazendo? Às vezes, você pode pensar assim, mas essa palavra devia ser dada aos homens. Eu sei, mas as mulheres podem ajudar. O que a palavra fala sobre o homem que não obedece? E como eu falei lá em Florianópolis, nenhuma irmã aqui está autorizada a cutucar o marido. Se você cutucar, você está desautorizado. Eu creio que a mulher pode muito. E Pedro fala de homem que não obedece. Lembra não? Se alguma mulher tem marido que não obedece a palavra, não está falando de marido incrédulo. Está falando de marido incrédulo. Está falando de que homem que não obedece. Claro que se inclui o incrédulo. Mas não está restrita ao incrédulo essa palavra. Está falando a homens que não obedecem a palavra. Então qual o papel da mulher? Intercessão. Intercessão. E qual o trabalho nosso dos pastores? Trazer esse homem para perto de nós e ensiná-los a serem pastores, a serem profetas e a serem sacerdotes dentro da sua casa. Isso é um trabalho nosso. Um discipulado mais chegado. Um trabalho mais intensivo com os homens, para que eles se levantem, porque o futuro da igreja, a sobrevivência da igreja está na vida de família. Eu estive em Cuba, visitando uns irmãos lá, especificamente um irmão chamado Alejandro. Ele era um rapaz novo, está com o Senhor, morreu de câncer, e lá a congregação dele era autorizada a ter 250 pessoas, não mais. Só que é proibido evangelizar na rua, é proibido falar do evangelho para as pessoas, e é proibido falar do evangelho para os filhos. Então, qual é a ideia? Que esse pessoal que está nessa igreja vai morrendo e vai acabar. Eles têm paciência, o diabo tem paciência, trabalha até hoje. Só que eles tinham 2.500 pessoas na igreja. Onde? Nas casas, escondidos. E uma igreja escondida, a função dos pais é fundamental. Eu acho que nós, a igreja, os homens, nós perdemos o momento do Covid. Porque essa Covid que matou muita gente, trouxe a gente para dentro de casa. É verdade que o índice de divórcio cresceu como nunca. Cresceu como nunca. Por outro lado, eu encontrei homens que aprenderam a orar com sua esposa, aprenderam a impor as mãos, aprenderam a orar com os filhos. Mas a maior parte de nós
não aproveitou o momento de estar em casa. Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente que começará a cuidar dos próprios filhos, da própria esposa? Eu creio, amados, que nós precisamos colocar, vou falar agora como jovem, colocar um gás nesse negócio aí. De separar os homens, trazer para perto da gente e começar a ensiná-los a serem homens verdadeiros. Não machos, a serem homens. Homens de verdade, que aborreçam a avareza, que sejam homens honestos e que digam na sua casa, eu e a minha casa. Não é minha casa e eu não, porque tem muito homem que é minha casa e eu serviremos ao Senhor. Mas o texto não fala de minha casa e eu. O texto fala eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, amados? Eu quero animar os irmãos a buscarmos a Deus nesse sentido, a orarmos pelos homens e as mulheres. Por favor, vocês têm um papel, como dizia Irani, que Deus ama as mulheres de forma especial. Eu não vou afirmar, mas eu tenho uma leve desconfiança, eu não sei porquê, que a mulher chega diante de Deus com mais facilidade. Então as irmãs têm um papel fundamental de interceder pelos homens da igreja. Amém, irmãs? Por favor, orem pelos homens, que Deus levante homens de verdade. Muitas casas não têm identidade, porque os pais não dão identidade à família. Quem dá identidade à família é o pai. É o pai que traz a identidade. Se vocês querem saber mais sobre isso, homens, principalmente os homens que têm filhos, leia um livro, Coração Selvagem, do Eldridge, editora CPAD. Leiam esse livro, Coração Selvagem, de John Eldridge, editora CPAD. E ele fala uma coisa muito interessante: nenhuma mulher conseguirá formar um homem, porque é mulher. Assim como um homem nunca conseguirá formar uma mulher, porque ele é homem. Nós, os pais, precisamos trazer a identidade de Deus na nossa casa. Eu estou muito preocupado com isso, amados. O diabo está fazendo uma força tremenda para destruir a igreja através da destruição da família. Nós não temos tempo a perder. O que é que vocês acham? Vocês querem comentar? Por favor. Por favor, Assênio. Vocês querem comentar sobre isso? Vocês sentem a mesma coisa? Eu estou procurando eco aí. Vocês sentem isso? Não? E o que é que nós devemos fazer? Por favor, dá-nos a receita. Discipular. Orar e discipular. Orar e discipular. Não tem outro caminho, gente. Não tem outro caminho. A gente pode orar e fazer nada. Mas eu gosto da palavra oração, que expressa orar e ação. Eu gosto muito da palavra oração. A gente precisa fazer alguma coisa. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Como disse alguém que não existe pergunta indiscreta, tem resposta indiscreta. Mas como é que é o nível de oração das nossas famílias em casa? A gente tem tempo para orar com os filhos? A gente tem um tempo para estudar a palavra com os filhos? Ontem eu comentava aqui que eu conheço poucas famílias que estão preparando os filhos para o ministério. Poucas famílias. Mas eu conheço muitas famílias que estão preparando os filhos para ganhar dinheiro. Ao invés de preparar o filho para vencer o mundo, está preparando para vencer no mundo. O que é uma diferença muito grande. A gente acha, e aqui eu falo aos homens, a gente acha que filho é constituído de barriga e estômago, ou seja, dá estudo e feijão. Mas nossos filhos não são constituídos de barriga e estômago. Nossos filhos são seres espirituais, que são colocados na nossa vida
para lutar contra nós, quando o inimigo pleitear contra a gente a nossa porta. E a palavra diz que eles são flechas na mão do guerreiro. Eu posso interpretar o guerreiro aí como sendo Deus, e nós os pais, arcos. Que o guerreiro é Deus, nós somos os arcos, e Ele vai nos usar para lançar os nossos filhos. Eu comentei ontem à noite, que nós abrimos mão de privilégios tremendos, como salvação dos filhos, com o ministério dos filhos e com o casamento dos filhos. Nós abrimos mão disso, deixamos eles resolverem. Nós precisamos nos arrepender. Precisamos nos arrepender. Eu creio que é isso que Joel quer nos chamar, a uma atitude de arrependimento. Senhor, eu me arrependo. Me arrependo de não ter conduzido a minha casa aos teus pés, formando pessoas que te sirvam, pessoas que te amem. Amém, amados? Alguma pergunta, por favor? Algum comentário? É. Uhum. Ela tenta rotular o que a gente está fazendo. É. Então a gente precisa estar atento, consciente. Quando nós estamos pregando a palavra, a Bíblia, tudo isso, nós estamos revestidos de autoridade. A autoridade é uma autorização para falar daquilo que Deus nos outorgou para falar. Né? Vamos ter medo de falar isso debaixo da autoridade que Deus nos colocou. Você está falando de masculinidade bíblica, né? Está falando de virilidade, você está falando de papel sacerdotal do marido, né? Parece, dá a sensação hoje de que você está sendo machista, que você está sendo retrógrado, que você está rompendo com uma linguagem. A gente não pode entender essa sensação da temporalidade, né, da palavra. Nós temos essa autorização, não ter medo de fazer isso, claro, né? Também contextualizando, né, a realidade dentro do que a gente vive, mas não ter medo, né? Ofender, né, no bom sentido, ofender, ou quem vai se perturbar. A palavra perturba, a verdadeira palavra perturba mesmo. É. Ela ofende, ela causa mudança, ela causa transformação. Então o que eu vejo muito hoje é a igreja tirando o pé. Fazendo o que Romanos pede para não fazer, se conformando com o mundo, formando a forma, tirando o pé, com medo de ofender, com medo de ser julgada, com medo de não ser aceita, com medo de perder mérito, com medo de perder né, aplauso, visibilidade. Ela vai se moldando, se amoldando, e a gente não pode ter esse medo, né? E isso, assim, começa dentro de casa. Porque os filhos, baixo ou sob influência de fora, começa a pressionar a gente. Começa a pressionar. Você sabe que eu vou usar uma palavra aqui que eu não estou gostando muito dela não, tá? No arcabouço jurídico, essa palavra hoje está me causando coceira. Você sabe que no arcabouço jurídico existe a possibilidade de filhos pedir divórcio dos pais? Assim, do filho divorciar dos seus pais? Está na nossa lei. Então o filho pode chegar num conselho tutelar, alegar qualquer coisa, e parece que o filho tem fé pública e os pais não têm. Eles crerão sempre mais nos filhos do que em nós. Mas só comentar com vocês um momento em que a sociedade atacou, um momento em que a sociedade perseguiu, está lá em Atos. Quando os discípulos os apóstolos foram presos, quando eles saíram, eles estavam embaixo de uma pressão. A oração deles fala isso: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra. O Senhor é testemunha como nessa cidade se levantaram as autoridades contra o Senhor, contra o teu servo ungido. Então ele apresentou, dizendo: Deus, o problema. E não se esconderam. Ele não pediu para mudar a autoridade. Ele falou assim: agora, Senhor,
concede que enquanto vamos sair para pregar a palavra, que o Senhor faça sinais. Eles não se amofinaram, eles não recuaram, eles pediram cobertura do Senhor e saíram. Nós vamos ser perseguidos? Vamos, porque o inimigo se levanta contra tudo que se chama Deus. Amados, está escrito. Sabe aquele contrato que você assinou quando entregou sua vida a Jesus? Estava lá em letras não tão pequenas que neste mundo nós poderíamos perseguições. Está escrito. Então não há que espantar. O que nós precisamos é nos fortalecer no Espírito Santo para enfrentar, porque hoje, se nós não estamos conseguindo correr com quem corre a pé, vai chegar a hora da gente correr com quem corre a cavalo. É um aviso da Escritura. Amém? Então o que é que nós temos que fazer? Fortalecer as famílias. Porque a luta vai recrudescer. A luta vai piorar. A hora mais escura é um pouco anterior à aurora. É um pouco anterior, essa é a hora mais escura. Quem se vive exército sabe da agonia de prestar guarda nesse último momento da madrugada. Você ia falar? Uhum. E eles começaram a desenvolver estratégias, se escondiam em cavernas, nas casas. Eu creio que a gente começou a ter umas estratégias também. Está tudo contra o que a gente defende, o que a gente crê. As pessoas que estão perdoando ainda convido com Satanás, qualquer coisa. Então, assim, está querendo destruir a família. É. E isso faz assim, a gente ficar como, isso aí não tem nada a ver, isso aí é coisa do passado. Então a gente tem que Não é. Não é do passado. estratégia para a gente reverter isso. A minha proposta, em termos de estratégia, é a gente começar a discipular os homens da igreja. Tem que discipular os homens, porque nós não vamos conseguir estar em todas as casas ao mesmo tempo cuidando de crianças dos outros. Uhum. Uhum. Isso. Uhum. Será que na prática os pais têm tido tempo de chegar em casa e falar muito que está dentro do meu coração, mas que está primeiramente com ele na prática? Uhum. Nós falamos na questão de discipular ou de envolvimento com os pais, no sentido de fazê-los se envolver com os filhos, Uhum. mas o que mais tem chamado a atenção hoje é que a sociedade força, primeiramente, a mulher, a mãe, a ter um belo serviço, preparando, se fala muito disso, a questão do salário, funcionalismo. Então, dentro de casa, quem é que está cuidando dos filhos? A mãe sai trabalhar, na prática. O pai chega cansado, ele não está tendo tempo. Então, eu vejo que na prática, devia ter falado que está tendo Uhum. Amém. É isso mesmo. É. É. Chegar em casa, primeiramente, não tirar o chinelo e ligar a televisão, mas sentar e falar o que está acontecendo. Assim que você falou que vocês fazem um relatório, Amém. Amém. Eu acho que a gente pode tomar café? Pode? Então. Muito obrigado.